Dar continuidade à aula que o reverendo Wilson iniciou domingo retrasado. Domingo passado nós tivemos celebração, da ressurreição do Senhor. E hoje o reverendo Wilson está auxiliando o reverendo Thales lá na segunda igreja, sempre no último domingo. O reverendo Wilson auxilia manhã e noite a segunda igreja, Ele nunca está tranquilo, reverendo Wilson, está sempre trabalhando, ou ele está aqui ou está lá. E então eu vou dar continuidade à aula. Ele me passou o slide, e eu acompanhei até onde ele deu aula. Então nós estamos, queridos, estudando o livro de Números. O objetivo do estudo é entender a relevância do livro de Números, reconhecer e agradecer a Deus por sua fidelidade. Aliás, os irmãos se lembram? Este é o tema principal de Números. Deus é fiel. Fiel a Ele mesmo, às suas promessas, a ponto de suportar, perdoar, sustentar, corrigir, guiar um povo tão infiel. E listar circunstâncias que mostram a fidelidade de Deus na vida diária. Reverendo Wilson propôs a linha do tempo bíblico, de Êxodo até chegar em Números, a saída do Egito, passagem pelo mar, caminhada até o Sinai, aliança no Sinai, instruções, o tabernáculo, apostasia, execução, tabernáculo, Levítico, que nós estudamos, e Números. E nós temos aí esse panorama aí da divisão do livro de Números, Ok, tudo isso os irmãos viram na aula passada. Vou caminhar um pouquinho mais aqui. O reverendo Wilson também deu essa visão panorâmica, quem é o autor, a data, o alvo, o versículo-chave e a palavra-chave que nós já relembramos, que é a palavra fidelidade. Moisés escreve no deserto para o povo, após a entrada da terra prometida, que o povo vai ter este material, vai ter esse conteúdo para saber a respeito da fidelidade de Deus na vida do seu povo, a respeito narrado na história do povo durante a peregrinação no deserto. Por que Números? O livro, na Bíblia hebraica, chama de Midbar, que significa no deserto. Mas a tradução do Antigo Testamento para o grego, na Septuaginta, foi colocada uma palavra, de onde vem a nossa palavra aritmética, que remete a essa ideia de números. E por que números? Porque no livro de Números tem essa questão do censo, que foi levantado ali. O título hebraico, no deserto, reflete então melhor a ênfase no conteúdo da vida do povo de Deus durante o tempo da peregrinação no deserto. O reverendo Wilson já passou essa visão panorâmica, Nós temos onde temos a velha e a nova geração, e é curioso que isso mostra as três partes principais, localidades que o povo passou. Começa ali no Sinai, passa em Cádiz Barneia e termina ali em Moabe, nas planícies de Moabe, na região da Transjordânia. Então o povo experimentou essas três partes ao longo dos 40 anos no deserto, guiados pela coluna de nuvens. Números em uma sentença. O Senhor demonstra fidelidade, preservando os israelitas, punindo uma geração, porque vocês se lembram, cerca de 600 mil homens saíram do Egito. Ontem em casa estava lá o meu sogro e um primo, e a gente conversava sobre isso, meu sogro dizendo quantas pessoas saíram do Egito. E a gente conversava sobre isso, eu disse, a Bíblia fala 600 mil homens. Bem, se estavam contando só os homens, quantas mulheres haviam? Quantas crianças? Peguem uma família. Então, se cada família, desses 600 mil homens, houvesse a esposa e a média de 3 filhos, e eles tinham muitos filhos, são 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. Dessas 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, quantas entraram na terra prometida? Tirando Josué e Calebe, nenhuma outra que saiu do Egito. Nem Moisés pôde entrar na terra prometida. Toda aquela geração de cerca de 3 milhões de pessoas morreu ao longo da peregrinação. Aqueles que nasceram naquele período no deserto, esses entraram. Então o Senhor demonstra fidelidade preservando os israelitas, punindo uma geração, mas levantando outra que veria cumpridas as promessas que ele tinha feito a Abraão. Deus abençoa a geração que nasceu lá e abençoa Josué e Calebe, na entrada da terra prometida. Qual é o tema e propósito do livro?
Vimos que a palavra-chave de Números é fidelidade. Então, aqui eu acrescentei, não estava no slide da aula passada, 3 grandes temas permeiam o livro que demonstram a fidelidade de Deus. Dentro desse tema maior, a fidelidade de Deus, nós temos a direção de Deus sobre o seu povo, a provisão de Deus sobre o seu povo e a disciplina de Deus para com o seu povo. Esses 3 grandes temas mostram a fidelidade de Deus. Ao longo, queridos, dos 40 anos do deserto, Deus dirigiu o seu povo. O povo era peregrino, forasteiro no deserto, como nós somos nesse mundo, e o povo então não tinha casas, eles não edificavam casas, eles não construíram casas. Como que eles viviam? Em tendas. Então, como eles viviam peregrinando pelo deserto, eles eram guiados pela nuvem. Quando a nuvem parava, o povo parava e montava acampamento. E quando a nuvem se movia, o povo arrumava tudo, recolhia tudo, carregava tudo e ia acompanhando. Deus dirigiu o seu povo ao longo daqueles 40 anos. Não foi porque Deus não tinha senso de direção que o povo ficou ali dos 40 anos, foi porque Deus tinha o que tratar com o seu povo, e aqueles 40 anos, aquela peregrinação, já estava na agenda de Deus, era o propósito de Deus para tratar com o seu povo. Deus dirige o seu povo, e Deus dirige não do jeito que o seu povo quer ser dirigido, do jeito que o povo tem que ser dirigido. Já imaginaram, meus irmãos, se Deus desse para nós a direção da nossa vida no sentido de que não que nós não tenhamos responsabilidade, mas se nós conduzíssemos a nossa vida e se as coisas acontecessem do nosso jeito, nesse sentido, se os eventos acontecessem do jeito que nós queremos, seria terrível para nós. Já imaginaram se Deus tivesse respondido sim para todas as nossas orações? Eu louvo a Deus porque Deus não fez isso, na minha vida. Então Deus dirigiu o seu povo ao longo dos 40 anos. Deus proveu para o seu povo. Ontem meu sogro ainda falava isso. Como que o povo comia lá no deserto, levantando essas questões? Eu disse, o maná. Ele disse, mas imagine 3 milhões de pessoas. O que era de maná? Eu falei, mas não tinha só o maná não. O povo quis carne e Deus deu as codornizes. Codornizes, quantas codornizes para alimentar aquela multidão, E ele dizia assim, meu sogro, imagina a revoada ali daquelas codornizes. Mas Deus proveu o seu povo ao longo dos 40 anos. Com o maná, com as codornizes, com água, com sombra, com aquecimento à noite. Não foi algo tremendo isso, meus irmãos? E Deus não continua provendo o seu povo. E disciplina. Deus disciplinou o seu povo. Houve ao longo daquela peregrinação indisciplina, houve murmuração, houve levantes contra Deus, contra a autoridade que Deus colocou ali, que era o próprio Moisés, e Deus tratou com o seu povo. E por que Deus tratou com o seu povo? Por que Deus disciplinou o seu povo? Qual é a resposta, irmãos? Qual é a resposta? Por que um pai disciplina um filho? Por quê? Porque ama. Porque Deus tem zelo pela sua própria glória, tem zelo pelo testemunho do povo, tem zelo pelo seu próprio povo. Por isso ele disciplinou o seu povo. Então essas 3 coisas, direção, provisão e disciplina, é o que nós vemos ao longo de todo o livro de Números, ao longo de toda a peregrinação no deserto, ao longo ainda hoje da vida do povo de Deus. Quais os destaques? E aí o reverendo Wilson colocou, há 2 blocos de textos que devem ser destacados nesse livro. As murmurações de Israel e as pragas de Balaão. Aliás, esses são 2 acontecimentos muito marcantes. O povo reclamando, o povo saiu do Egito, Deus libertou do Egito, e aquela geração que saiu do Egito viu Deus enviando as pragas. Deus enviando Moisés primeiro como libertador, e através de Moisés, Deus enviando as pragas. O povo pôde contemplar a forma como Deus da ordem, da marca do sangue que nós aprendemos domingo passado, no momento da ceia com o reverendo Wilson, o anjo da morte passando sobre a casa dos hebreus, o Peshá, Páscoa, o anjo passando sobre. O povo pôde ver Deus tirando a vida dos primogênitos dos egípcios e preservando os hebreus. O povo viu Deus guiando o seu povo na saída do Egito. O povo contemplou o exército do faraó vindo contra eles, o mar à frente, Deus abrindo o mar vermelho. O povo contemplou a abertura do mar, o povo passou com os pés a seco pelo mar.
O povo contemplou Deus destruindo todo o exército de Faraó. O povo contemplou Deus alimentando, Deus dando água, Deus aquecendo. O povo viu tudo isso. E qual foi a reação do povo? Ah, era melhor que a gente tivesse morrido no Egito. Você já leu Números 11? Até 14. Ah, no Egito nós éramos felizes. Mentira! No Egito eles eram o quê? Escravos. Mas eles estão dizendo assim, no Egito nós éramos felizes. Não é diferente do que a gente faz hoje, né, irmãos? E uma outra, então a murmuração é muito séria e é algo marcante. Deus deixou revelado para nossa instrução. Cada hora que você reclamar, e a gente reclama muito, não é verdade? Lembra de Números. Lembra do povo que saiu do Egito, que a gente acha um absurdo? Depois de tudo eles estão reclamando, mas depois de tudo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, por que é que nós estamos reclamando? Outra coisa, as pragas de Balaão, nós vamos relembrar daqui a pouco, né? Como Deus protege o seu povo das pragas, né? Deus é maravilhoso. Então, o que esses eventos têm em comum? A demonstração da fidelidade de Deus, preservando e cumprindo sua promessa ao povo, ao discipliná-lo e livrá-lo dos inimigos. Deus foi muito paciente, como ainda Ele é muito paciente. É muito amoroso e fiel. Muito bem, os destaques. Isso aqui, reverendo Wilson tratou no domingo retrasado. Censos de Israel e dos levitas, e daí levaram o nome do livro de Números. Ordem das tribos no acampamento. Deveres específicos dos levitas. Leis diversas, né, sobre o asseio. E ontem isso surgiu também na conversa em casa. Diz assim, mas como o povo passou os 40 anos com a mesma roupa? Né? Com a mesma roupa ao longo dos 40 anos, eu ouvi uma explicação certa feita do porquê da ordem do homem não poder vestir a roupa da mulher. Uma das explicações é essa: a pessoa usava aquela roupa, já tinha os seus anticorpos, não devia trocar com a própria esposa, o marido com a própria esposa. Há muitas explicações em relação a isso, mas Deus dá muitas instruções a respeito do asseio, instruções sanitárias, até para a saúde do povo. Instruções acerca da fidelidade contra o adultério, instruções a respeito de consagração por voto, tudo isso. A bênção sacerdotal, que o reverendo Wilson tratou domingo retrasado, celebração da Páscoa, que o reverendo Wilson nos lembrou também domingo passado na hora da ceia, a murmuração do povo, redivisão do trabalho de Moisés com os 70, o motim quando Miriam e Arão, né, se levantam contra o próprio irmão. E se Moisés, quando saiu do Egito, tinha 40 anos, passou 40 anos cuidando do rebanho lá do seu sogro, quando ele voltou para o Egito para libertar o seu povo, tinha 80 anos, quantos anos tinha Miriam? Porque quando Moisés foi colocado no cestinho, ela já era uma mocinha, né? Miriam e Arão já tinham mais de 80 anos de idade nessa época, e ainda se levantando fazendo motim. Relatório negativo dos espias, murmuração e reprovação da primeira geração de israelitas, tudo isso o reverendo Wilson tratou. E um novo motim, lá em Corá, Datã e Abirão. E quando surgiu a praga no acampamento, algo terrível, né? Quando Deus disciplina o seu povo, permitindo uma praga no próprio acampamento, quantas pessoas morreram? Bom, eu vou daqui para frente, irmãos, daqui para frente, o reverendo Wilson parou aí. Então, dando continuidade, abra sua Bíblia para a gente poder acompanhar aqui, Números capítulo 17, é da onde nós vamos seguir aqui, do slide do reverendo Wilson, os destaques. O tempo que nós temos. Deus confirmarão como sacerdote pelo seu bordão que floresce. Isso você pode ver aqui em Números 17. Nós não vamos, por causa do nosso tempo, mas eu quero que os irmãos, nós não vamos ler tudo, mas eu quero que os irmãos, enquanto nós vamos dando esses destaques, vão localizando aí na Bíblia de vocês. Arão, ele é então confirmado como verdadeiro sacerdote do Senhor por meio de um sinal miraculoso, em uma competição entre todas as tribos. Os 13 primeiros versículos aqui do capítulo 17 mostram isso. A competição que acontece. E nós vemos, por exemplo, dos versos 1 a 7, que a proposta do Senhor para cessar a controvérsia é uma competição quanto ao poder de produzir vida. A vara que produzisse vida, né, ia demonstrar quem
quem iria ser ali o sacerdote. Arão então é confirmado quando sua vara floresce e torna-se um símbolo do perigo de rebelião. Olha os versos 8 a 11. Diz assim: no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi, né, havia brotado, e tendo feito sair brotos, havia produzido flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor, a todos os filhos de Israel, e eles olharam, e cada um pegou o seu bordão. O Senhor disse a Moisés: torne a pôr o bordão de Arão diante da arca do testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Olha que interessante, irmãos. Estão percebendo a pedagogia do Senhor aqui? Vocês vão guardar isso e vão mostrar, isso vai servir como sinal para filhos rebeldes. Assim você fará acabar as murmurações que eles proferem contra mim, para que não morram. Duas coisas me chamam a atenção aqui. As murmurações, ainda que o povo fazia, por vezes contra Moisés, Deus diz que em última instância as murmurações eram contra quem? Contra quem eram as murmurações? Contra Deus. Eu não sei contra o que você murmura, o que você reclama, do que você reclama. Se do seu trabalho, se do clima, se das pessoas. Em última instância, toda a nossa reclamação é contra aquele que dirige todas as coisas. Pense nisso, isso é muito sério. E por que Deus dá esse sinal para os filhos rebeldes? Porque aquilo serviria de proteção para eles, para que eles não morressem. Deus inclusive nos disciplina para o nosso bem, para que algo pior não aconteça, assim como nós fazemos com os nossos filhos. Às vezes eles não gostam, aliás, na maioria das vezes eles não gostam, né, da disciplina, mas é para o bem deles, é para que eles não morram, é para que eles não morram. E o verso 11 diz: e Moisés fez assim, como o Senhor lhe havia ordenado, assim fez. Então os filhos de Israel disseram a Moisés: eis que vamos morrer, estamos perdidos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que todos vamos morrer? Nós vemos aqui, queridos, que o medo do juízo do Senhor finalmente leva os israelitas ao bom senso, como nós vemos aqui nos versos 12 e 13. Eles, enfim, entendem a situação e eles passam a temer. A gente disciplina justamente para isso, para que haja temor. E disciplina não é você... E quando se fala em disciplina física, por exemplo, para os pais, nos filhos, não é para você descarregar a sua raiva, a sua ira. É para você levar o seu filho a temer ao Senhor. É por isso que se você vai usar um método bíblico da varadinha, né, você dá as 3 varadinhas no lugar certo, apropriado. Deus deixou o lugar bem apropriado da criança, né, para levar aquelas 3 varadinhas. E você, depois que você disciplinou, você vai conversar com a criança. E aliás, você só vai disciplinar fisicamente quando há rebeldia. Você ensina, a criança faz o contrário. Você conversa, mesmo assim a criança afronta. Quando é um ato de rebeldia, aí leva para a disciplina física, porque nós não temos prazer na disciplina física. Mas há momentos que é necessário. E aí não é para machucar, para deixar marca, para tirar sangue. Isso é violência. É apenas para dar aquela ardidinha. Sabe aquela ardidinha? Aí a criança, você dá aquela varadinha, aquele cântico, William, 3 varadinhas só, né? Eu aprendi de cor. Aí você dá a primeira, você dá as 3 varadinhas. Deus é amor, daquelas 3 varadinhas. Dá aquela ardidinha só, no bombonzinho. E aí você vai fazer o quê? Você vai conversar com a criança. Você vai dizer, olha, você fez isso, isso, isso. É levá-la a temer ao Senhor, né? Não é ter medo, mas levar a sério. Deus age assim com o seu povo. Ele disciplina. Muitas vezes Deus permite coisas que nos trazem sofrimento, mas não é para o nosso mal, não é para a nossa morte, não é porque Deus tem prazer no nosso sofrimento, mas é para o nosso bem. Para que, se a gente está em rebeldia, a gente possa fazer que nem um povo, passa a temer, como diz os versos 12 e 13. Agora eles estão temendo. Será que nós vamos morrer? Eles entenderam a gravidade da situação, né? Bem, aí nós continuamos aqui. Aparecem as leis do sacerdócio e os dízimos dados aos levitas. O que acontece? A partir do capítulo 18, acontece a partir daquela controvérsia, né, dos sacerdotes e levitas, Deus dá uma legislação acerca dos deveres e privilégios de cada classe que é incorporada ali. Tanto os deveres e privilégios dos sacerdotes, quanto os deveres e privilégios dos
levitas. Eram funções diferentes. Os sacerdotes representavam o povo diante de Deus. Eles realizavam os sacrifícios, né? E eles estavam dentro, né, dos levitas. E Arão e sua família, nós vemos isso nos 7 primeiros versículos aqui do capítulo 8, com a ajuda de alguns levitas, eles recebem a responsabilidade pelo santuário, seu funcionamento e proteção. E aí o que acontece? Eles iriam trabalhar tempo total nisso. Como que eles seriam sustentados? E aí quando nós vemos a partir do verso 8 até o verso 20, nós vemos que os suprimentos normais, por meio do sistema sacrificial, como também por meio de eventuais conquistas de guerra, são prometidos a Arão e sua família, em vista de não possuírem propriedades em Israel. E a partir do verso 21 até o 32, aí do capítulo 18, irmãos, nós vemos que os levitas que fazem os serviços domésticos no tabernáculo viveriam às custas de todos os dízimos, uma vez que também não possuiriam terras. Então é justo que aqueles que vivem para a obra, não é que são preguiçosos não, mas que trabalham para a obra e por isso não podem desenvolver outro tipo de trabalho, sejam sustentados para que consigam continuar trabalhando na obra, né? Ok, irmãos, até aqui tudo bem, os irmãos, eu estou falando, o nosso tempo é curto, eu estou apenas dando uma explicação de cada parte aqui do livro. Se surgir alguma dúvida, podem me interromper, por favor, tá bom? Aí nós chegamos, a partir do capítulo 20 até o capítulo 22, nós vamos lidar com a recusa de Edom, e nós vamos ver que acontece um novo motim. Gente, o povo não era fácil não, hein? E vamos ler sobre algo interessante, uma passagem interessante, as serpentes venenosas e a serpente de bronze. Não sei se você lembra dessa história, né? Vejam aí então, capítulo 20. Quando nós olhamos aí no capítulo 20, acontece que no verso 1 fala sobre a morte de Miriam. Miriam morreu e foi sepultada lá em Cádiz Barneia, depois que os israelitas completam o ciclo de peregrinação. E aí a partir do verso 2 nós vemos uma nova murmuração de Israel contra o Senhor. E essa nova murmuração de Israel contra o Senhor levou Moisés a uma atitude errada. Levou Moisés ao orgulho pecaminoso e querer roubar a glória do Senhor devida a ele por suprir seu povo. Dos versos 2 ao verso 13, nós vemos a famosa passagem da rocha. Veja aí, Números, desculpa irmãos, acabei até fechando aqui a minha Bíblia, Números 20, olha aí, acompanhe. Moisés fere a rocha. Vejam que diz, não havia água para o povo, verso 2, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo discutiu com Moisés, dizendo, antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor, porque vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aqui, nós e os nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Lembrem que o povo no Egito era escravo. Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. Gente, eu entendo que para Moisés não devia ser fácil. Jundiaí tem quanto? Não tem nem 500 mil habitantes, né? Ali, mais de 1 milhão, só que saíram cerca de 3 milhões de pessoas. Muita gente já tinha morrido, é verdade, outros tinham nascido, e gente reclamando de Moisés, e gente reclamando com Moisés. Não é fácil, né? Eu não tenho ideia de fato do que Moisés passou ali. Aí o Senhor disse a Moisés, verso 8, pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão. E diante do povo, falem à rocha. Preste atenção, qual foi a ordem de Deus? Era para Moisés fazer o quê? Falar à rocha. E ela dará a sua água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e os animais. Ponto. Era isso que era para Moisés fazer. Chegar na rocha, falar, e a rocha daria água, fenderia, e o povo ia ter água e os animais também. Então Moisés pegou o bordão, verso 9, que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse, agora escutem, rebeldes. Gente, claro que Moisés já estava sem paciência, né?
Eu fico imaginando, Carlos, professor numa sala de aula, vocês ficam doidos. Imagina Moisés com aquela gente, né? Rebeldes, gente rebelde, ele diz. Será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? E aí vem verso 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Bom, deu certo, mas Moisés agiu de forma errada. Era para ele falar com a rocha. Feriu significa que ele bateu. E é curioso que Paulo, lá mais à frente no Novo Testamento, vai dizer que a rocha era quem? Era Cristo. Representava Cristo. Moisés irado, já sem paciência. Ao invés de falar, ele fere a rocha. E aí vem o verso de número 12. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: por que não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel? Vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Tanto por causa da rebeldia, da rebelião, porque a Bíblia diz, Deus diz que a murmuração é pecado de rebeldia, de rebelião. Murmuração parece algo simples, algo corriqueiro, algo sem importância. Deus trata a murmuração, a reclamação como rebelião, mais uma vez porque toda reclamação, toda murmuração é contra o Deus que dirige todas as coisas, é contra o Deus que nos dirige, o Deus que provê as nossas necessidades, o Deus que nos disciplina. Quando nós reclamamos, nós estamos dizendo: Senhor, o Senhor não está sendo suficiente, o Senhor não está fazendo certo, o Senhor não está fazendo o que deveria fazer. Por isso é pecado de rebeldia. E Moisés e o povo não pôde entrar na terra. Ok? E aí acontece, nós vemos algo mais, queridos. Até aqui tudo bem, os irmãos estão acompanhando, estão entendendo a seriedade da coisa? Estão trazendo para os nossos dias e para as nossas vidas? Daqui a pouco chegam as aplicações, mas vocês veem que tem tudo a ver conosco. Tem tudo a ver com o sermão pregado ainda há pouco, tem tudo a ver com a nossa vida. Tem tudo a ver com o que nós vamos ouvir à noite também. E vejam a Bíblia, meus irmãos, de Gênesis e Apocalipse. Não se contradiz. É o mesmo Deus e é o mesmo povo. Nós pregamos Pedro ainda há pouco, e agora estamos em Números. O que tem a ver com a distância de tempo é o mesmo Deus, é o mesmo povo, é a mesma peregrinação. E aí nós vemos também aqui no capítulo 20, queridos, a disciplina então divina de morte antes de Canaã vem sobre Arão. E a primeira vitória militar, aí nós chegamos no capítulo 21, né? A primeira vitória militar da fase de conquista de Israel acontece contra Arad. Deixa eu voltar, desculpa meus irmãos, que eu não falei da serpente, né? Eu não falei aqui da serpente. Edom recusa o pedido de Israel para passar pelo meio do seu território. Olha aqui o capítulo 20, nós vemos aqui nos versos 14 a 20, é feito um pedido para Edom. Acompanhe aí. Moisés solicita passagem por Edom. O que eles queriam? Que os edomitas permitissem que eles passassem pelo meio. Israel não ia fazer nada, só queria passar. O que acontece? Eles não permitem. E Israel tem que fazer o quê? Tem que dar toda uma volta, porque não lhes é permitido passar por dentro ali do território, né? Força Israel a caminhar ao longo do lado sudoeste do Mar Morto. Então, o pedido de seguir pela estrada do rei é rejeitado, a despeito de seu apelo de fraternidade. Quando nós lemos os versos 14 a 17 do capítulo 20, a gente vê que foi feito um pedido, né, fraterno ali. E o pedido de seguir pela estrada do rei e pagar pela água consumida, nós vemos isso nos versos 18 a 20, é respondido com uma demonstração militar por parte de Edom. E Israel decide seguir por uma rota mais longa, nós vemos no verso 21. Mas nada disso passou desapercebido pelo Senhor. Nada disso, essa recusa de Edom, né? E aí nós chegamos no capítulo 21, meus irmãos, e a primeira vitória militar da fase de conquista de Israel acontece contra Arad,
né, que é consagrada à destruição. Os 3 primeiros versículos vocês veem isso, do capítulo 21. Isso implica uma mudança nos planos. E passando então a marchar em direção ao norte e tentando entrar em Canaã pelo sul. Agora, a partir do verso de número 4, nós lemos a respeito da queixa de Israel, e a queixa de Israel mostra o contínuo desprezo da nação por Deus e por sua provisão. Eu quero ler com vocês aqui. Vejam aí, capítulo 21, versos 4 e 5. Então os israelitas partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou, olha aí, o quê? Impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Gente, o povo já tinha visto tanta coisa, e já tinha visto Deus matando tanta gente, e eles continuam reclamando, eles continuam murmurando, eles continuam se rebelando contra a provisão de Deus, contra o Deus da provisão. E a reação do Senhor à murmuração contra o pão do céu é a experiência da morte no deserto por meio de serpentes venenosas. Olha só o verso de número 6. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Aí você pode dizer, mas Deus está sendo impaciente? Mal não. Deus já tinha suportado muita reclamação, muita rebeldia. Mas Deus trata, e Deus envia essas serpentes. Aí o que acontece? A reação do Senhor à murmuração, então, manda aquelas serpentes, e aí nós vemos que, a partir do verso 7, Moisés intercede pelo povo, né? No verso de número 7 diz: então o povo foi a Moisés e disse, olha o que é necessário, por vezes, para a gente poder reconhecer o nosso pecado, né? Nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. Foi necessário Deus enviar as serpentes venenosas para que o povo reconhecesse o próprio pecado. E agora eles confessam o pecado. Não teria sido melhor eles nem terem reclamado contra Deus? Mas agora eles confessam, nós pecamos, eles reconhecem que eles agiram com rebeldia contra o Senhor. E agora eles pedem, Moisés, ora por nós. Rogério, pode falar? O microfone está aí, Marcos? Pode falar, Rogério. Uhum. É muito difícil para nós, por exemplo, para a gente dizer assim, não, o que a gente pode falar em relação a eles? Eles pertenciam ao povo da aliança? Pertenciam ao povo da aliança. Houve arrependimento por parte deles? Aí é complicado, porque o fato de que eles pertenciam ao povo ali, não significa que a salvação, que todos foram salvos. Porque se houve rebeldia contra Deus, e se essa rebeldia culminou por afastamento do Senhor, como muitos se afastaram, como muitos foram adorar falsos deuses e não se arrependeram, e aí a gente não pode afirmar categoricamente que houve salvação. Aí é que está. Se os que eram escolhidos para a salvação foram salvos. Porque aí entra uma outra coisa. Por vezes, as consequências do nosso pecado nos trazem sofrimento, o que não significa condenação. Por isso que eu falo que é complicado a gente dizer quem foi salvo, quem não foi salvo. Aqueles que eram eleitos do Senhor, apesar de terem sofrido a consequência dos pecados, não significa que uma das consequências foi não terem sido salvos, porque não se perde salvação. Ou você pertence ao Senhor ou não pertence. Quem não pertence pode viver entre os que pertencem, vão se rebelar, vão se afastar, não vão voltar e vão ser condenados. Não porque perderam a salvação, mas porque nunca pertenceram ao Senhor. Então é possível que houvesse gente ali que não pertencia ao Senhor. Agora, aqueles que pertenciam ao Senhor sofreram as consequências do pecado, mas não a consequência da morte.
Porque a nossa salvação não é pelas nossas obras e nem pela intensidade da nossa fé. Ontem eu lembrava uma outra coisa também, pensando na Páscoa, que quando há uma mensagem do Donald Carson, né? É um grande estudioso do Novo Testamento, e ele, nessa pregação, ele diz assim, lá no Egito, no dia lá que Deus dá ordem, né, para passar o sangue, como o reverendo Wilson nos lembrou domingo passado na ceia, um judeu olha para o outro e diz assim, escuta, você não está nervoso? Não. Ele diz, por quê? Não, essa questão da gente ter que matar o cordeirinho aqui, pegar o sangue, pintar na porta, os umbrais da porta. Ele diz, claro que eu não estou. Deus deu essa ordem a Moisés, Moisés passou para nós, eu confio em Deus. Você não passou o sangue na porta, não? Aí o outro que estava questionando disse, claro que eu passei, eu não sou estúpido. Eu passei sim, mas diante do que tem acontecido, o rio se transformando em sangue, as pragas todas, e outra, você tem 3 filhos, eu tenho um só. Aí o Donald Carson comenta algo interessante, diz assim, então, à noite passou o anjo da morte. No outro dia, qual desses 2 pais teve o seu filho preservado, a vida preservada da morte? Qual dos 2? Os 2. Por quê? Porque não era a intensidade da fé que livrou da morte. Era o sangue do Cordeiro. Era o sangue do Cordeiro. Aqueles do povo que pertenciam ao Senhor e confiavam no Senhor, ainda que pecaram, ainda que sofrendo, não se perde a salvação, é isso que eu quero dizer, porque a nossa salvação não é pelas nossas obras, é pelo Cordeiro, é pelo Cordeiro. Oi? Pode falar no microfone, meu irmão. Você já está com o microfone mesmo, né? Eu vou falar para o diácono trazer o microfone, Marcos, mas você é o diácono com o microfone. Fala, meu querido. Eu estou falando na questão do sangue, aí tem um pouco a ver com obediência, né? Sim, aí entra uma outra coisa, porque Tiago diz que mostra a tua fé, e eu mostro as obras. A fé sem obras é morta. É estranho você pensar em alguém que se diz pertence ao Senhor, confia no Senhor, faz parte do povo de Deus, do povo da aliança, e vai ser salvo, mas vive na prática da rebeldia. Isso não acontece. Porque quem pertence ao Senhor, tem o temor do Senhor. Não é uma pessoa perfeita, é verdade, mas ele não vive em rebeldia contra Deus. Ele se rebela, o que acontece? Como que Deus trata com quem é filho? Disciplina. E quem é filho é disciplinado, e o que acontece quando é disciplinado? Se arrepende. Por isso que eu falei, Rogério, a questão houve arrependimento? Né? Então, o que eu posso dizer é que os eleitos foram salvos. Os eleitos foram salvos. Quem pertencia de fato ao Senhor. Aqui acontece, olhando então no capítulo 21 ainda, eles se queixam contra o Senhor, e no verso 6, nós vimos que Deus manda serpentes, e a intercessão de Moisés dá a Israel um meio de escapar da morte. Olhe comigo a partir do verso 7. Verso de número 7 diz assim: Então o povo foi a Moisés e disse, nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés, olha só o que Deus manda Moisés fazer. Faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Curioso isso, não é? A pessoa deixou de ser mordida? Picada? Não. Certamente essa picada deve ter machucado? Deve. Mas aí o que ela fazia? Aquela pessoa que fazia parte do povo de Deus, que se rebelou contra Deus e foi picada pela cobra, e que doeu certamente, sofreu. Ela fazia o quê? Ela olhava para a serpente de bronze. E ao olhar para a serpente de bronze, ela tinha a sua vida preservada. Te faz lembrar alguma coisa? Faz lembrar, não faz? Isso. Mas veja, minha irmã, que nós vamos ver daqui a pouquinho, nas aplicações, falando sobre a serpente aqui,
porque há uma aplicação disso. Há um texto que fala sobre, assim como a serpente foi levantada no deserto, Cristo foi levantado na cruz. E nós pecamos contra Deus, mesmo sendo povo de Deus, nós pecamos. E por vezes somos picados pelas serpentes. Sofremos as consequências do nosso pecado. Mas nós olhamos para Cristo. E nós temos o sangue do Cordeiro sobre nós. Nós somos preservados da morte. Não é porque somos perfeitos, mas por causa de Cristo. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Bem, continuando aqui, queridos, então nós vemos até o verso 9. E aí, um outro destaque, vitória sobre Arade, né? Sobre os cananeus, sobre Seom e Og, né? O rei dos amorreus. A partir do verso de número 10, Israel desloca-se com sucesso por Moabe, onde finalmente encontra água, chega à fronteira então do território dos amorreus. E nós vemos que os reis amorreus são derrotados por Moisés e Israel conquista o território deles. Dos versos 21 a 35, os irmãos leem sobre isso, né? Nos versos 21 a 31, o ataque de Sião contra os israelitas transforma-se em derrota e o seu território é destruído. O ataque de Og, né, contra os israelitas se transforma em derrota e o seu território é conquistado. Nós vemos isso dos versos 32 a 35. Muito bem, caminhando aqui, porque o nosso tempo está quase terminando. E aí vem, queridos, um episódio muito curioso, muito interessante, conhecido, né, que é o de Balaque e Balaão e a intervenção de Deus sobre, a favor do seu povo, né? O povo, então, entra na que nós chamamos de Transjordânia. Tá? A partir aí do capítulo 22 até o capítulo 36, até o final, é o povo no último estágio. Passaram pelo Sinai, pelo deserto de Cádiz Barneia, e aí eles chegam à Transjordânia, onde eles vão ficar até as planícies lá de Moabe, para depois passar pelo vale e entrar na terra prometida. E isso fica para um outro livro, né? Aí vai só em Josué. Né? Mas aqui nós temos o povo então na Transjordânia. E vejam, queridos, a partir do capítulo 22, a partir do verso de número 2, nós vemos o medo que Moabe tinha de Israel, leva Balaque a pedir ajuda a um adivinho da Mesopotâmia, chamado Balaão, conhecido por ser eficiente em suas predições de destino. Né? Então, vejam aí a partir do verso 2, vale muito a pena a gente ler aqui, mesmo com o tempo. Diz assim: Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus. E os moabitas tiveram grande medo deste povo, porque era muito numeroso. E andavam angustiados por causa dos filhos de Israel. Por isso, o povo de Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora essa multidão vai lamber tudo o que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, era o rei dos moabitas naquele tempo. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando perto de mim. Vem agora e, por favor, amaldiçoe este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra. Porque sei que a quem você abençoar será abençoado, e a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Olha a ideia aí do rei. Então os israelitas estão ali, eles se constituem um perigo para os moabitas, e então o rei ouve falar de um homem chamado Balaão. Sujeito muito conhecido e famoso, porque quem ele abençoava era abençoado. E quem ela amaldiçoava era amaldiçoado. Aí não pensou duas vezes. Vamos chamar lá esse profeta aí para ele nos ajudar, porque aí fica fácil. Ele amaldiçoou o povo de Israel, está tudo certo. O problema é que como amaldiçoar o povo daquele que tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra? Irmãos, não há como. É por isso que a gente não precisa ter medo ter medo de macumba, de mal olhado. Isso é bobagem, irmãos. Quem dirige todas as coisas é o Senhor. Então a ideia daquele rei foi uma ideia ineficaz,
Porque Deus controla todas as coisas e você deve conhecer a história. Olha só o que acontece. Eles vão falar com Balaão, né? Balaão vai falar com Balaque, verso 18. É que eu estou pulando aqui por causa do nosso tempo. Vamos ver um pouquinho antes. Verso 10. Balaão responde: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, enviou esses homens para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora e amaldiçoe este povo. Talvez eu possa combatê-lo e expulsá-lo. Então Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo, porque é povo o quê? Abençoado. Era o povo de Deus. E aí Balaão se levanta, diz o verso 13, e diz aos chefes de Balaque: voltem para a sua terra, porque o Senhor não me deixa ir com vocês. Mas eles não aceitam isso, meus irmãos, e eles insistem. E vocês, eu acho que conhecem a história. E Balaão acaba depois aceitando. Aí o que acontece quando Balaão vai amaldiçoar o povo de Deus? O que acontece? Ele não amaldiçoa. Deus não permite. Não sai. Acontece o episódio curioso, né, da jumenta de Balaão. Olha o verso 21. Balaão levantou-se pela manhã, preparou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus porque Balaão foi. E o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Ora, Balaão ia montado na sua jumenta e 2 de seus servos iam com ele. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada na mão. Por isso a jumenta se desviou do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se no caminho estreito entre as vinhas, havendo muro dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro e apertou o pé de Balaão contra ele. Por isso Balaão tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Balaão ficou irado e espancou a jumenta com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar e ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz a você para que você me espancasse já 3 vezes? O curioso, meus irmãos, mais curioso para mim não é a jumenta falar com Balaão, é Balaão responder, né? E ele responde no verso 29, foi porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. Eu não sei, se fosse comigo, acho que eu teria saído correndo, né? Mas Balaão ainda responde, é muito curioso isso. A jumenta diz, né, não é verdade que eu sou a sua jumenta em que você tem montado. Bom, aí meus irmãos, vem o verso 31, então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão. Por isso Balaão inclinou a cabeça e se prostrou com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que você já espancou sua jumenta 3 vezes? Enfim, meus irmãos, nós vemos que Balaão ainda insiste. E aí entra o capítulo 23. Então Balaão disse a Balaque: construa neste lugar 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. Balaque fez como Balaão lhe tinha dito, e os 2 ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fique aqui junto do seu holocausto, e eu irei mais adiante. Talvez o Senhor venha ao meu encontro, e o que ele me mostrar direi a você. E Balaão subiu ao monte descampado. Deus se encontrou com Balaão e lhe disse: preparei 7 altares, sobre cada um ofereci novilhos e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: volte para Balaque e transmita a ele o que eu falei a você. Quando Balaão voltou, eis que Balaque ainda estava junto do seu holocausto, ele e todos os chefes dos moabitas. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Venha, disse-me ele, e amaldiçoe a Jacó, e venha e denuncie Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Entendem? E o que vai acontecer, meus irmãos, aí indo para o verso 13, então Balaque lhe disse: peço que venha comigo e outro lugar. Eles vão insistindo e vão insistindo, mas o que acontece em resumo? A hora que ele vai amaldiçoar, ele acaba fazendo o quê? Acaba abençoando. Porque, queridos, quem está no controle de tudo é o Senhor. Então nós vemos a intervenção de Deus a favor do seu povo. Nós não temos mais tempo aqui, senão nós iríamos
trabalhar mais isso, mas leia com atenção esse texto. Há um novo motim, eu vou passar aqui agora, queridos, porque já deu o nosso horário. Adoração a Baal Peor e a mistura com o povo de Moabe. Existem as leis sobre ofertas, a vitória sobre os midianitas e, por fim, as leis sobre a divisão da terra e a vida comum. Mas o que eu queria destacar era esses dois pontos. A murmuração do povo de Deus, a forma como Deus é paciente, dirige o seu povo, a forma como Deus disciplina o seu povo e a forma como Deus abençoa o seu povo. Mesmo depois de tudo que o povo fez, na hora de Balaão amaldiçoar, Deus faz com que o povo fosse abençoado. E eu não posso terminar sem falar a ligação de Números com Cristo e trazer algumas breves aplicações. O livro de Números nos leva a Cristo. O que Números tem a ver com Cristo? Os sacrifícios no templo apontavam para quem? Para Cristo. A serpente levantada no deserto apontava para Cristo. Só para os irmãos terem uma ideia, eu disse para a dona Ordimir que iria ler esse texto. Lá em João 3, em João 3, a partir do verso 14, Jesus está conversando com Nicodemos, e aí ele diz assim: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E aí vem um famoso versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha a aplicação que Jesus faz da serpente levantada no deserto. Quem olhar para Cristo, quem depositar a sua confiança em Cristo, ainda que seja um pecador, será purificado, e ainda que morra, viverá. Mesmo ainda que picado pela serpente, viverá. A rocha que dava água e o maná tipificavam Cristo. Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios 10, 4. E Jesus lá em João 6, 31 e 33. Ele que é a fonte da água da vida. Queridos, a nuvem que guiava o povo apontava para Cristo, aquele que nos conduz à nova Canaã. Estão entendendo como podemos ver Cristo em Números? E para terminarmos, algumas breves aplicações. De alguma forma, meus irmãos, nós também estamos num deserto, caminhando em direção à terra prometida. Não foi o que nós vimos agora há pouco, olhando para 1 Pedro 2, 11 e 12? Fomos chamados do quê? Peregrinos e forasteiros. Por isso devemos obedecer a Deus e deixá-lo nos conduzir. No passado, Deus fazia isso por meio de uma nuvem. Como é que Deus nos conduz hoje? Através da sua palavra. Então, não nos apeguemos a este mundo, estamos aqui como peregrinos, indo para uma terra muito superior. Até lá vamos permanecer firmes, guiados pelo Senhor. Uma outra aplicação, cuidado com a incredulidade. Aquela geração viu todos os feitos de Deus, mas a despeito disso eles não creram, as pessoas não creram. Aquela geração não creu e morreu no deserto. Tendo Números como uma ilustração inspirada, é uma história real, e Deus deixou para nossa instrução, devemos ter cuidado para não vivermos em falta de fé na jornada rumo à terra prometida. Creia que o céu é uma verdade, e que Cristo já o conquistou por nós. Não seja incrédulo, mas crente nas promessas. Como diz o antigo hino, firme nas promessas. Descanse nas benditas provisões de Deus. O mesmo Deus que prometeu novo céu e nova terra, também lhe dará tudo o que você precisa para você viver e continuar na sua caminhada aqui, para você servi-lo enquanto peregrino e forasteiro neste mundo hostil. Entenda que servir a Deus é um privilégio e não um peso. O Deus da provisão continua conosco. E por fim, queridos, devemos nos submeter humildemente à disciplina do Senhor. E eu não poderia deixar de lembrar que o pecado da murmuração é pecado de rebeldia. Então sejamos gratos ao Senhor. Eu vou falar um pouco mais sobre isso quinta-feira, na série sobre esgotamento espiritual. Nós vamos olhar um pouco mais para Filipenses 4 e ver sobre o contentamento cristão. Seja grato a Deus e não viva murmurando. Há vários episódios de murmuração no livro de Números. Todos nos levam a uma conclusão inevitável. Quer ser abençoado por Deus? Seja grato. Não murmure. Mas fique atento, não confunda desabafo com murmuração. Às vezes você abriu o coração para Deus dizendo está doendo,
não significa que você está murmurando. São coisas diferentes. Ok, queridos, tudo bem? Me perdoem pelo horário aí já tendo ultrapassado, né? O pastor acabou pregando um pouco a mais das 10 da manhã e me atrapalhou aqui na minha aula, né? Ok, tudo bem? Alguém tem alguma pergunta, algo a acrescentar antes de encerrarmos? Daniel? Está levando o microfone aí, Daniel, que aí os irmãos também de casa ouvem, quem está aqui também um pouco mais longe. Pastor Luiz, é só uma dúvida sobre a segunda multiplicação dos pães, né? Se tem a ver com essa incredulidade, a murmuração, porque eles viram a primeira multiplicação, então eles na segunda eles duvidaram, né? Por que tem esse... Em princípio, Daniel, não sei te dizer se há alguma ligação, precisaria verificar melhor, não sei te dizer se há alguma ligação com isso. Não sei se você diz quando Jesus, na segunda multiplicação, não sei, é algo que vale a pena a gente verificar um pouco mais. O fato é que Jesus realizou, os milagres que Jesus realizou era para testar, principalmente, que ele era o Cristo, o prometido. Diante de muitos que se diziam Cristo, os milagres realizados eram... E tem a ver nesse sentido, porque para crer que ele era o Cristo. Mas se você for ver bem, nem isso, porque quando Jesus foi crucificado, eles acharam que tudo tinha acabado, não é verdade? Precisou Jesus ressuscitar para eles e aparecer para eles de fato crerem, né? E aí Jesus vai dizer, mais bem-aventurados os que não viram e creram. Mais bem-aventurados os que não viram e creram. Mas vale a pena investigar melhor se há essa ligação, tá? Ok, querido.